Graça e paz, bem-vindo ao 21º dia com Provérbios. O capítulo de número 21 vem falar com a gente logo no início de um Deus que sonda corações. Olha só o que está escrito no verso 1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Você já deve ter ouvido falar no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que quando Deus convida Samuel para ungir um rei no lugar de Saul para Israel, Deus o manda à casa de Jessé. Quando ele chega à casa de Jessé, estão lá os filhos, fortes, robustos, prontos para a guerra. As características fundamentais, pelo menos humanamente falando, de homens que estavam capacitados para se tornarem um rei. Porém, quando Samuel chega a um dos fortes, o Senhor diz, não é esse. E assim acontece sucessivamente, até que Samuel, ao ver Davi, está ali, o homem que Deus queria para que se tornasse rei. E Deus fala que ele não via segundo a aparência, mas ele sondava, conhecia o coração. A gente pode, às vezes, enganar as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes, por mais triste que pareça, isso é uma verdade. Nós podemos nos iludir. Tem pessoas que falam que o mentiroso, depois que ele conta uma mentira muitas vezes, aquilo passa a se tornar uma verdade para ele. Infelizmente, isso é uma realidade. Tem pessoas que caem no alto engano do seu coração e acabam ficando submissas a ideias ilusórias que elas mesmas criaram. Mas o que o Senhor vem nos apresentar, o que o Senhor vem nos mostrar aqui, é que Ele esquadrinha os nossos corações. E por que Deus faz isso? Porque Deus, como a gente já falou até em capítulos anteriores, Deus está muito mais preocupado com aquilo que nós vamos nos tornar do que com aquilo que nós vamos fazer. Capítulo de Mateus, o Evangelho de Mateus, Jesus fala que nos últimos dias, naquele grande dia, muitos chegarão para ele e falam assim, Senhor, eu profetizei em teu nome, preguei em teu nome, curei em teu nome, fiz várias coisas. Mas o Senhor vai dizer assim, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não vos conheço. E aí fica a pergunta, aquele homem não fez tanta coisa para Deus? Será que ele não tinha uma boa reputação diante das pessoas? Será que ele não era aclamado? Será que ele não era famoso? Será que ele não era alguém bem visto? Possivelmente sim. Só que a Bíblia vai dizer que o Senhor sonda o coração. E o Senhor via por trás daqueles atos de justiça quais eram as intenções que haviam dentro daquela pessoa. Por isso é muito importante que nós, antes de fazermos qualquer coisa, seja para Deus ou seja para uma pessoa, a gente venha colocar o nosso coração à disposição do Espírito Santo, para que ele nos purifique e que possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Ainda no capítulo de número 21, há um conselho muito importante que eu quero ler com você. Lá no verso de número 5 diz assim, os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. Eu lembro que há muito tempo atrás, teve na minha cidade, no bairro onde eu morava, uma máquina chamada caça-níquel. Naquela época a gente colocava uma moedinha e aí você tinha a oportunidade de ganhar muitas outras moedas. Foi uma febre na minha cidade. Eu lembro que muita gente gastava tudo que tinha na esperança de ficar rico. E será que essa não é uma grande ilusão no coração de muitas pessoas? Gente, você já parou para pensar no tanto de coisas que existem por aí nos oferecendo riqueza, dinheiro fácil? E o pior de tudo é que tem um monte de gente se iludindo com isso à sua volta. Tem um monte de gente criando essa esperança de ficar rico da noite para o dia. E a Bíblia está dizendo que essa pressa, ela pode nos levar a uma grande armadilha, sabe? Hoje, eu acho que nem existe mais o caça-níquel, mas hoje tem o tigrinho e muitas outras formas de apostas online, presenciais, físicas, em casa lotérica. Existem muitos meios, ainda que sejam tidos como meios legais, são armadilhas. Muitas pessoas caem em grande ruína e em grande pobreza por querer apressar ou amar demais a riqueza. A Bíblia fala que a pessoa que ama a riqueza, que corre atrás da riqueza, cai em muitos males, em muitas armadilhas. Às vezes a gente quer pegar um atalho, a gente quer chegar mais rápido. Eu sei que parece, né? E muitas vezes isso é até uma verdade. A gente olha à nossa volta e há muita injustiça, muita desigualdade, muita coisa que não acontece da maneira que deveria acontecer. Só que, olha, aquele que ama o Senhor e crê na soberania de Deus, descansa naquilo que o Senhor dá. Não estou falando sobre você não poder ter mais do que tem hoje, mas eu estou dizendo para você entender o tempo de Deus, o ciclo que você está vivendo, pedir sabedoria a Deus para alcançar o que Ele tem para você no tempo devido. Uma fruta que é retirada do pé antes do tempo
ela não tem um sabor correto. E às vezes, em alguns casos, ela se torna inútil. Assim também, tentar obter riqueza sem sabedoria, fora do tempo e de maneira imprudente, pode fazer com que a gente perca tudo o que tem. O que hoje você pode estar julgando pouco, se for usado da maneira errada, pode se tornar em nada. E de repente, aquilo que era tão pouco se torna extremamente valioso, porque nós não soubemos valorizar nem usar da maneira correta. Ainda seguindo esse pensamento, lá no verso de número 17, vai dizer pra gente assim, ó: quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Irmão, uma das coisas que eu tenho aprendido observando a minha volta, porque eu ainda preciso aprender muito a respeito disso, é que enquanto nós quisermos experimentar e viver todas as modas que estão à nossa volta, seguir todas as tendências que estão ao nosso redor, dificilmente a gente vai conseguir ter um equilíbrio financeiro. Dificilmente a gente vai conseguir fazer com que os nossos bens aumentem. Às vezes a gente está querendo que Deus faça grandes coisas, quando na verdade Deus já está fazendo. O problema é que a gente não consegue administrar, não consegue lidar da forma correta. Tudo que a gente vê, a gente quer, sempre cobiçando, sempre desejando mais. Olha só o que diz o verso 17. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a vida boa nunca ficará rico. Irmão, existe o tempo de juntar e existe o tempo de usufruir daquilo que se juntou. Qual é o tempo para a sua vida hoje? Eu quero encerrar esse capítulo com você lendo o verso de número 31 do capítulo 21. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu não poderia encerrar um capítulo como esse, onde existem tantas aplicações aqui, que a gente pode até julgar de aplicações que podem nos levar ao sucesso, sem te deixar uma última orientação. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Seu esforço, sua determinação, seu planejamento, tudo que você fizer seguindo as orientações da palavra de Deus, daquilo que você tem ouvido, daquilo que tem sido guardado no seu coração, é bênção, é primordial. Mas tudo isso deve partir de um princípio e de um fundamento. O Senhor é quem guia os passos. O Senhor é soberano para fazer possível todas as coisas. Nós temos que entender isso. Que a verdadeira vitória que nós vamos ter, o verdadeiro triunfo que nós vamos obter, não é por causa da nossa capacidade, engenhosidade e inteligência. É o Senhor quem nos dá. Por isso, entenda, aprenda e pratique tudo o que o Senhor tem ensinado a você nesse tempo. Que o Senhor te abençoe grandemente e que você possa desfrutar dessa bondade e graça de Deus sobre a sua vida. E até o próximo dia com Provérbios.